Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 77, 2023, autoria deputado Marcos da Rosa, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da paralisação da obra de construção da quadra coberta da Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 227, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos ao governador do Estado e à secretária de Estado da Saúde pela realização do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 228, 2023, autoria do deputado Camilo Martins, manifestando aplausos aos policiais militares, Cabo Jean Alves Madeira, Cabo Fabiano Pereira Silva, Cabo Arthur Feliciano Luiz e soldado Christian de Souza Jacinto, pelo salvamento de um cidadão em tentativa de suicídio no município de Garopaba, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 229, autoria do deputado Sargento Lima, manifestando aplauso ao comandante-chefe da Polícia Militar e a diversos policiais militares pela apreensão de 30 quilogramas de cocaína, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 230, 2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos à Major Clarissa Dias Soares por ter assumido o comando do 22º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 231, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aos familiares do senhor Ney Valmor Hibner, conselheiro e ex-jogador do Figueirense Futebol Clube, pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 232, 2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos ao desembargador João Henrique Blasi pelo trabalho realizado à frente da presidência do Poder Judiciário de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 233, 2023, autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, manifestando aplausos ao bombeiro militar Cabo Douglas de Souza pelo salvamento de vítima de tentativa de suicídio no município de Capivari de Baixo, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 234, 2023, autoria do deputado Ivan Nates, manifestando aplausos ao cabo Diego Fagundes Dutra Paim e ao soldado Salvio José Tonon Júnior pela atuação em ocorrência de 3 pessoas em cárcere privado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 235, autoria do deputado Marcos da Rosa, manifestando aplausos ao pastor Newton dos Santos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pela passagem do aniversário de 92 anos de fundação da referida entidade no Estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 236, 2023, autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, manifestando aplausos ao surfista catarinense Luan Wout pela vitória no campeonato realizado na Praia Mole, em Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 237, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos à senhora Elonir Balducci Biondo, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Itapema, pelo trabalho realizado na referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 238, 2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos ao senhor Erneuson de Nadal por assumir a presidência do Tribunal de Contas de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Moção 239, 2023, autoria do deputado Nilson Berlanda. Manifestando aplausos a senhora Rosália Maestre Bill, Procuradora de Justiça, pelo lançamento do livro O Direito das Mulheres à Luz do Princípio da Igualdade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 240, 2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao padre William Vogel, por ter sido ordenado novo capelão do Imperial Hospital da Caridade no município de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Com o voto favorável, deputado Pepe Colasso, aprovado por unanimidade. Moção 241, 2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aos familiares do senhor Arthur Coelho Aterinos Pierre, pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 242, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos à titular do primeiro ofício do Registro de Imóveis de Criciúma, a senhora Maria do Carmo de Toledo Afonso, por ter sido destaque nacional no Prêmio de Qualidade Total PQTA, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 243, 2023, autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos ao efetivo da Agência de Inteligência do 4º Batalhão de Polícia Militar pelos trabalhos realizados na Operação Retomada, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 244, 2023, autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, manifestando aplausos ao senhor Tenente-Coronel Márcio Alberto Felipe, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau, no estado de Santa Catarina, pela passagem do aniversário de 36 anos da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 245, 2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplausos ao senhor Carlos Alberto Quita Xavier, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 246, 2023, autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, manifestando aplausos ao senhor comandante do 4º Batalhão Bombeiro Militar, Tenente-Coronel Henrique Piovesan da Silveira, pelos serviços prestados à comunidade do município de Criciúma, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 247, 2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando apelo ao ministro da Educação que seja providenciada a criação do curso de Publicidade e Propaganda na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 248, 2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplausos ao senhor Roberto Babi, diretor da empresa Bela Janela, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 249, 2023, autoria do deputado Maurício Skudilarki, manifestando aplausos ao padre Ederson Larochevski, pároco da paróquia Imaculada Conceição de Fraiburgo, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 250, 2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando apelo ao governador do estado e ao comandante-geral da Polícia Militar do estado de Santa Catarina para que seja estudada a viabilidade da implantação de uma unidade do Colégio Militar no município de Jaraguá do Sul, em discussão. Com a palavra, o autor, o deputado Lunelli. Prezado presidente, eu sempre digo que nós vivemos um momento bastante difícil hoje pela falta de liderança e por muitos e muitos valores que nós perdemos. Nós que viemos lá do interior e sempre estudamos em escola pública, porém, cantávamos o hino nacional, havia um respeito pelos nossos professores, pelas autoridades, e hoje nós vemos nas escolas, hoje nos colégios militares, que ainda continua se preservando. E então eu defendo aqui para que Jaraguá do Sul tenha um colégio militar ou cívico-militar
que é o propósito, que inclusive já viemos batalhando desde a época quando prefeitos do nosso município de Jaraguá do Sul. Então, eu agradeço imensamente e peço apoio para que nós realmente pudéssemos retomar e principalmente resgatar valores que nós perdemos nas últimas décadas. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 684/2023, autoria deputado Lunelli, solicitando ao superintendente regional substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, informações acerca da duplicação da BR-280 no trecho que liga Araquari a São Francisco do Sul e Barra do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 344, 678 a 680, 692 a 694, 692, 694 a 697, 704 a 756, 758 a 775, 777 a 791, 793 a 808. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 166 a 183. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, deputado Mauro de Nadal, a mesa diretora, os nobres colegas, quem nos assiste nos canais respectivos. Vim aqui apresentar um tema que para mim é muito caro, um tema que me faz vibrar quando nós atuamos e conseguimos resultados positivos, e nem sempre alguns resultados positivos, mas nós continuamos nossa jornada. E ontem nós tivemos a grata satisfação de participar de um evento promovido pelo governo do Estado e pela Delegacia Civil, que institui a primeira divisão de proteção animal em Santa Catarina para a Grande Florianópolis. Essa divisão traz estrutura, traz poder para que a gente possa fazer uma ação inibitória, uma ação de coerção contra pessoas que abusam de animais e que cada vez mais está sendo descortinado esse mundo obscuro desse tipo de gente que assim faz. Quando aparecem casos como, por exemplo, lá de Ponte Alta, de um abuso de um servidor municipal concursado num bichinho, num cachorrinho, dentro de uma creche, isso nos deixa apavorados. E quanto mais eu conheço o lado obscuro do ser humano, mais eu protejo os animais e defendo eles. E essa ação de punição, nós precisamos ter uma boa estrutura. E, a partir desse momento, nós sonhamos e visualizamos que essa divisão também possa ser interiorizada, indo para a Serra Catarinense, para o Grande Oeste, para o Norte, para o Sul, e assim a gente ter condições de estrutura real, para a gente poder inibir esse tipo de gente e fazer eles sentirem, seja a pena no bolso, paga, ou seja, via prisão. Além dessa questão, nós temos aqui nessa casa, que ecoa, que emana, os pedidos das protetoras, e um deles foi em relação à farra do boi, que é aqui praticado no litoral, e a partir de um momento, com a Bárbara Hartmann, que é uma ativista, nós conversamos e colocamos um projeto que hoje é lei em Santa Catarina, que multa o farrista, seja aquele que está participando, seja aquele que está divulgando, incentivando. A multa é de R$1.000 e de R$10.000. Possibilitou instrumentalizar a polícia militar,
a Polícia Civil, com uma lei calcada no que tange aos princípios dos valores da vida. Nós também temos multa para quem abandona animais, passando de 500 para 10 mil reais. Nós temos multa para rinha de galo, rinha de cachorro, zoofilia. Então, são medidas que saem desta casa para poder trazer base, trazer ferramentas para punir cada vez mais aquele que pratica maus tratos à vida. Abraham Lincoln, em 1800, 16º presidente norte-americano, nos ensinava lá atrás que quando nós cuidamos dos humanos, quando nós cuidamos dos animais, nós nos tornamos um ser integral. Quando eu cuido só do humano, a mesa está manca, ela não está funcionando, ela está com problema. Agora, quando eu atuo nas duas frentes, nós conseguimos entrar num outro patamar de que o animal, de fato, ele seja respeitado como um ser senciente, que tem sentimentos, tem emoções, e que agrega cada vez mais nossa família e nos ensina permanentemente a arte do perdoar, a arte da alegria, de viver intensamente a vida nessa passagem tão curta. Bem como nós precisamos, além da coerção, além da instrumentalização, nós precisamos impulsionar as castrações. Foi a primeira vez, pasmem, nobres deputados, que o Estado de Santa Catarina aplica recurso público em castrações. Na Serra Catarinense, que é o meu chão, que é a minha terra, lá nós mostramos que é possível e fizemos o dever de casa. Só na legislatura passada, nós conseguimos 3 mil castrações, seja em Cerro Negro, Lages, Anita Garibaldi, Bom Jardim da Serra. Isto é, o primeiro ciclo de reprodução, se forem todas fêmeas, nós tiramos 24 mil animais das ruas, de serem atropelados, de serem judiados. Então nós precisamos ampliar, como se fosse uma mancha de petróleo, para toda Santa Catarina, as castrações. Tem mutirões internacionais que nós podemos trazer para pegar uma cidade como exemplo e zerar todos os animais, sejam que estão na rua, sejam aqueles em famílias de vulnerabilidade. Nós precisamos ter uma ação efetiva, clara, correta, não de governo, mas de Estado, permanente, constante, e aí assim protegermos a vida e trazer um respaldo para essas meninas que doam a sua vida, que trabalham, que lutam, mas não tem um recurso do Estado, e aí o Estado precisa fazer presente, porque a responsabilidade é do ente público, seja do município, seja do Estado, membro de Santa Catarina, ou mesmo a União, porque ele está ali, não porque ele quer estar ali, mas porque ele foi abandonado, foi jogado na rua, e ele daquele jeitão vai vivendo e sobrevivendo, e muita gente faz algo horrendos com eles. Então nós precisamos punir, castrar, e aí, além disso, nós precisamos conscientizar as pessoas. Nesta casa nós aprovamos uma lei de minha autoria que traz o direito de conscientização nas escolas, sejam públicas ou privadas, dos animais domesticados, os cães, os gatos e dos animais silvestres. Não é possível que um leão-baio que está ali vivendo no mundo dele, de repente ataca uma ovelha e aquele produtor, para que não acabe com o rebanho, vai lá e assassina esse animal, e daqui a um pouco nós vamos ter apenas digital a foto de um leão-baio. Muitas vezes você andando na estrada, você vê animais que poderiam tranquilamente segurar a velocidade do carro e não permitir que aquele carro tão poderoso, tão forte, atropelasse um animal, trazendo um desequilíbrio para a fauna, para a flora, porque existe todo um sistema complexo. O homem não é o centro do universo, o homem faz parte dessa complexidade e nós precisamos estar aqui como deputados, atuantes, vigilantes, para que a coisa vá para frente e a gente possa deixar um legado bonito e as gerações que hoje esperam muito da gente possam sentir orgulho de todos nós. Muito obrigado, presidente Mauro de Nadal. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Pepe Colasso. Senhor presidente. Antes ouço o deputado Nilson Berlanda. Eu quero aproveitar essa oportunidade que o plenário está com bastante presença para fazer um convite aos deputados no próximo sábado, dia 18, às 19h30, faremos
teremos a posse do novo presidente da Federação do Comércio e Logística em Santa Catarina, o Nildo Dal Bosco. E nesse ato, faremos a frente parlamentar do Varejo Catarinense. O Varejo Catarinense é composto entre a Federação dos CDLs e a FEComércio. E quem compõe essa frente parlamentar, além desse deputado, o deputado Napoleão Bernardes, o deputado Tiago Zilli, deputado Maurício Peixe, deputado Altair Silva, além de Lucas Neves, deputado Fabiano da Luz e deputado Marcos Vieira. Então fica o convite aos parlamentares para um ato importantíssimo do varejo no próximo sábado, às 19h30, no Costão do Santim. Todos convidados. A palavra, deputado Pepe Colasso. Obrigado, senhor presidente. Uso a tribuna hoje, senhor presidente e senhores deputados, para falar de um assunto muito importante no que diz respeito à região da Murel, mais precisamente as cidades que são cortadas pelo Rio Tubarão, e que no dia 24 agora de março, na semana que vem, é a data que comemora os 49 anos da enchente de 1974, uma das maiores enchentes da história de Santa Catarina, da história do Brasil, que na oportunidade tiveram mais de 200 mortes, muitos desaparecidos, feridos, um transtorno, um prejuízo enorme para a cidade de Tubarão, para toda a região, que foi assolada, devastada por uma enchente que deixou muitas famílias sem casa, sem moradia. Muitos tiveram que se mudar da cidade de Tubarão por busca de perspectivas que ali foram arrasadas. E todos os anos, no dia 24, durante a semana do dia 24, é relembrada essa data histórica na cidade de Tubarão, na região, relembrada através de um seminário, onde, nesse seminário, muitas discussões são feitas para que essa tragédia não se repita. E a preocupação de todo o povo tubaronense, povo da Murel, é que nas últimas décadas nós começamos a sofrer novamente com cheias, sofrer com questão de alagamentos na cidade. Inclusive, no ano passado, no mês de maio, nós voltamos a ter uma enchente na cidade de Tubarão, com transbordamento do rio, no período de maio, com alagamento de vários bairros da cidade, causando um prejuízo também para muitas famílias. E uma das discussões que a gente tem feito há décadas na cidade é que logo após a enchente de 74, mais precisamente em 1976, o governo federal fez uma retificação e uma redragagem no Rio Tubarão, na qual possibilitou com que por anos e anos e décadas a gente não sofresse com esse mal que nós voltamos a sofrer a partir do ano passado. Por que nós voltamos a sofrer? Porque em 1976, durante a década de 70, foi a última vez que o Rio Tubarão foi desassoreado, foi feita essa redragagem juntamente com a retificação, o que fez com que a fluidez, o volume de água do Rio Tubarão fosse mais célere até a sua foz em Laguna. A nossa preocupação é que o tempo passou, as décadas passaram, e é mais do que provado a necessidade de uma nova redragagem desse rio tão importante para o desenvolvimento, um cartão postal que corta a cidade de Tubarão e passa por várias cidades da região, de todos os municípios da região de Laguna. Nós tivemos hoje, depois da criação aqui de uma frente parlamentar para tratar desse assunto, nós tivemos hoje à tarde visitando o secretário de Infraestrutura, o secretário Gerri, o deputado Gerri, justamente para discutir essa obra tão importante, que é uma luta da comunidade tubaronense e da comunidade de toda a região, dos municípios da região de Laguna. Para saber como é que andam, como é que está o andamento desse projeto, das licenças e dos recursos necessários para que essa obra seja feita o mais rápido possível. Até para falar um pouco para o povo tubaronense da região, é uma obra que nós sabemos que existe uma necessidade de um volume financeiro muito forte. Se estipula em mais de 550 milhões de reais
para fazer essa obra tão importante para a sociedade tubaronense e para a região. Mas antes de discutirmos e irmos buscar esses recursos necessários, esses 550 milhões que se estipula para essa obra, nós precisamos vencer algumas etapas até buscar esse recurso que é necessário. A primeira etapa hoje discutida com o secretário de Infraestrutura, o Gerri, é a nova avaliação desse projeto. Nós precisamos adaptar novamente, atualizar esse projeto com uma nova batimetria de todo o perímetro que vai se abranger essa redragagem, desde a foz até a ponte férrea, onde seja bem no término do centro da cidade. Ela vai a previsão para se fazer essa obra é da ponte férrea até a foz do rio, até na cidade de Laguna, onde se encontra com o Oceano Atlântico. Então nós precisamos hoje fazer toda uma atualização necessária desse projeto, que foi um projeto executado juntamente com a batimetria há 10 anos atrás, no tempo ainda, em 2013, do governador Raimundo Colombo. É necessário atualização, os custos que se estipula hoje, conversando com o secretário, é em torno de R$530 mil para fazer a atualização e a nova batimetria desse projeto, para atualizar os custos dessa obra, que se estipula hoje em 550 milhões, mas que pode ficar um pouco abaixo, um pouco acima, para depois disso, de toda essa atualização, nós irmos em busca da licença ambiental necessária dessa obra, que é complexa, é burocrática, que tem exigências que, no meu ponto de vista, precisam ser aliviadas para que a licença possa sair o quanto mais rápido possível e a gente possa, de fato, daí buscar os recursos necessários para uma obra tão imprescindível, para uma região que clama há décadas por isso, para que ela possa ter uma segurança maior da sua população no que diz respeito aos assuntos climáticos que já são periódicos no nosso estado de Santa Catarina. Por isso, a gente vem reforçar aqui o pedido que nós fizemos hoje para o secretário Gerri, para o governo do estado, para que dê agilidade o mais rápido possível. O custo para se atualizar esse projeto não é elevado, para que a gente possa ter esse projeto atualizado o mais rápido possível, para que depois disso a gente possa ir em busca da licença ambiental. Já é compreendido entre a população, entre a sociedade, entre os técnicos, que é possível fazer essa obra em 4 etapas, tendo em vista o custo elevado que ela tem, de 550 milhões de reais, é possível que a gente comece essa obra com uma primeira etapa lá na foz do Rio Tubarão, próximo ao Oceano Atlântico, e depois ela dê encaminhamento com a segunda, terceira, quarta etapa, chegando até na cidade de Tubarão. Então tem alternativas para amortizar esse volume financeiro que é grande, que é alto, que nós temos que buscar parceria com o governo do estado, parceria com o governo federal, buscar até possibilidades com financiamentos através de bancos internacionais. A gente sabe que existe um grupo financeiro japonês que quer investir no estado de Santa Catarina, principalmente nessas questões de contenção de cheias, de situações adversas climáticas que nós temos aqui na nossa região. Então tem a possibilidade de buscar esse recurso, dividindo essa obra em 4 etapas, para que a gente possa dar esse conforto para a sociedade tubaronense e para toda a região da Murel. Então, ratifico aqui o nosso compromisso de uma obra tão importante, que é a redragagem do Rio Tubarão. Por isso estivemos hoje na Secretaria de Infraestrutura, para dar, no meu ponto de vista, o primeiro passo que nós precisamos dar nesse momento, que é a atualização desse projeto tão importante. Atualizar, logo depois irmos atrás da licença ambiental, para daí sim mobilizar todos os formadores de opinião, as classes representativas da sociedade da Murel, para que a gente vá em busca desses recursos tão necessários de uma obra que há muito tempo o povo tubaronense e a população da Murel luta por isso. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados, pela atenção. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Altair Silva, mas antes ouço o deputado Lucas Neves. Me permita, senhor presidente, só para fazer uma saudação aqui aos amigos de São Cristóvão do Sul, os vereadores Rafael, José Gilberto e Antônio Roberto, que estão aqui prestigiando esta sessão, agradecê-los pela presença e colocar sempre esta casa à disposição dos amigos vereadores. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Deputado Altair. Meu boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas. Quero saudar aqui o nosso presidente da casa, deputado Mauro de Natal, assim como todos os telespectadores
da TV Assembleia Legislativa e também da Rádio Digital. Eu venho à tribuna desta casa para falar de uma importante missão que estive participando de domingo até o dia de hoje. Acabei há pouco chegando de uma viagem oficial ao Paraguai e também à região de Foz do Iguaçu, juntamente com as cooperativas de Santa Catarina, liderado pela FECOAGRO e pela OCESP. Estava lá o nosso presidente da FECOAGRO, o Arno Pandolfo, também o vice-presidente, o Zanata, e o presidente da OCESC, o presidente da OCESC estava também junto conosco, trabalhando os projetos lá, o seu Suzin liderando a comitiva, e também o Ivan Ramo, que é superintendente da FECOAGRO, representante da Alfa, da Aurora, a Alfa estava o vice-presidente, e, enfim, uma comitiva de líderes cooperativistas e que buscam soluções para um desafio que Santa Catarina vive há muitos anos. E esse desafio, a cada ano, ele tem ficado maior. Por quê? Santa Catarina, inicialmente, consumia algo em torno de 3 milhões de toneladas de milho, que era a capacidade produtiva que nós tínhamos. À medida que foi aumentando a necessidade de milho, nós começamos a comprar do Paraná. Ocorre que o Paraná aumentou em muito a sua produtividade da área do agronegócio, na produção de proteína de origem animal, e consome todo o milho lá produzido no estado do Paraná. Sobrou para Santa Catarina, deputado Massoco, comprar o milho do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Goiás, para suprir a demanda. Santa Catarina tem um status sanitário diferenciado e, por isso, exporta para todos os países do mundo inteiro, graças ao status sanitário conquistado já há muitos anos e mantido há muitos anos, que conquistar foi um desafio, manter um desafio maior ainda. No entanto, nós, a cada ano, temos aumentado a nossa produção de suínos, de aves, e aumentado as nossas exportações para o mundo inteiro. Com isso, tem cada ano crescido a necessidade e o consumo de milho em Santa Catarina. O que era 3 milhões de toneladas há 20 anos atrás, passou a 5, passou a 6, e hoje está em 9 milhões de toneladas de milho. Só que a produção nossa, devido à topografia, devido às áreas que não temos como expandir mais as áreas de produção, a nossa produção de milho fica algo em torno de 3 milhões de toneladas. Precisamos comprar de outros estados, de outros países, mais de 6 milhões de toneladas de milho. Várias alternativas foram buscadas. Essa casa aqui, muitos colegas deputados, já vinham trabalhando há muito tempo a Rota do Milho. Pois bem, a Rota do Milho foi um passo para buscar essa integração com o Paraguai. Foi lá onde nós estivemos visitando fazendas, propriedades rurais, empresas do Paraguai, que já estão fornecendo milho para as cooperativas e agroindústria de Santa Catarina. Só que esse intercâmbio, deputado Mauro Nadal, nós vamos ter que aprofundar, porque o Paraguai tem condições de abastecer a nossa demanda de milho. A maior parte do milho que eles produzem, apenas 20% é para o consumo interno, 80% é para a exportação. E o milho do Paraguai é o milho mais próximo de Santa Catarina, mas nós temos um desafio enorme. O primeiro deles é as barreiras alfandegárias e a questão tributária federal. Nós compramos o milho e, para importar o milho, nós pagamos 9,25%. Já o milho, a nível de Brasil, ele é isento de PIS e COFINS, e nós temos uma carga tributária maior para importar esse milho, algo que nós vamos ter que fazer uma interlocução, obviamente, com o governo federal para que nós possamos ter um milho isento de PIS e COFINS para entrar em Santa Catarina.
nós precisamos vencer uma outra barreira, que é uma barreira estrutural. O Paraná tem, cada ano, melhorado a sua estrutura, a sua malha rodoviária. E os caminhões, que o ideal seria o milho vir em bitrem, mas quando chega em Santa Catarina, para adentrar no estado de Santa Catarina, nós não temos nenhuma rodovia federal habilitada ainda para entrar com bitrem. Ou seja, só temos SC. A próxima rodovia federal que nós temos é lá na 153, que está muito longe para adentrar em Santa Catarina. Precisamos concluir urgentemente a BR-163, que inclusive o governo do estado aportou recurso para que aquela obra andasse lá entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. Uma parte, inclusive, já está pronta, feita em concreto, de excelente qualidade. Mas nós precisamos concluir a BR-158, que liga Frederico Westphal, passa por Palmito, vem a Maravilha e precisa chegar até o Paraná. Daí, juntamente com a BR-280, que desce do Paraná, nós vamos ter rodovias federais interligando o estado de Santa Catarina mais próximo da rota do Paraguai, para que a gente possa atender as nossas cooperativas de agroindústria, que precisam do milho como principal insumo para alimentar a sua cadeia produtiva. Então, vocês vejam bem, o estado que exporta mais de 73% dos seus produtos, que vem do agro, nós precisamos da matéria-prima, que é o milho, para consolidar toda essa cadeia produtiva que gera tanto emprego e divisa para Santa Catarina. Por isso, ao chegar aqui, já falei com o nosso presidente Mauro, com a bancada do Oeste, e todos os deputados da Comissão de Agricultura, está aqui o deputado Vonei Weber, está o deputado Lunelli, que também tem ligação com a agricultura. Nós precisamos criar uma força política aqui nessa casa, no sentido de construir caminhos para resolver a questão do PIS e COFINS e também, definitivamente, numa parceria, governo do Estado, governo federal, concluir as infraestruturas que a região precisa para manter o modelo de desenvolvimento que foi construído por nossos colonizadores, pelos pioneiros que vieram para o Oeste e lá desbravaram e fizeram aquela região uma potência econômica e que precisa de mais infraestrutura. Esse é um desafio que trago a esta casa e voltei de lá entusiasmado com o potencial, com a capacidade produtiva. Rodei pelo Paraguai, a língua na região onde que passamos era só o português, porque lá estavam brasileiros lá naturalizados, brasileiros já, filhos de brasileiros que lá nasceram e falam o nosso idioma, têm a metodologia de trabalho nossa, produzem em grande escala, estão preparados para atender a demanda de Santa Catarina e nós precisamos criar o melhor ambiente possível para que essa oportunidade continue acontecendo e Santa Catarina se desenvolvendo cada vez mais. Pois não, deputado, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Quero parabenizar Vossa Excelência, fiquei sabendo da agenda, importantíssima mesmo. Nós estamos discutindo essa pauta, né, tão importante para o Estado de Santa Catarina, como é bom ver nossos parlamentares envolvidos em temas aí que realmente são diretamente relacionados com o futuro do Estado de Santa Catarina, né, principalmente no que diz respeito às rodovias. Nós sabemos o porquê que eles falam português lá nas plantações lá no Paraguai, é porque lá é mais fácil, mais barato plantar lá do que aqui. Né? Nós temos uma carga tributária diferenciada, infelizmente, né, um dia nós podemos chegar numa realidade muito grande, mas quero parabenizar Vossa Excelência, que tão bem representa esse setor, de forma tão... nós vemos que é algo que parte do coração, e isso é importante, essa visão de saber que o Estado de Santa Catarina hoje precisa de atitude o quanto antes, principalmente em relação a essas rodovias. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Deputado Lunelli. Prezado deputado Altair Silva, e parabenizar, mas eu, como sou também produtor rural, e produtor rural aqui no oeste do Paraná, em questão, quando nós falamos das rodovias hoje,
Mais um minuto. O nosso estado vizinho, né, do Paraná hoje nos dá lições nas questões hoje das nossas rodovias, tanto estaduais como federais. E aproveitando o momento também que Vossa Excelência está falando do Paraguai, quero lhe dizer de que nós temos uma indústria no Paraguai, que é a indústria mais moderna que nós temos de todas as nossas unidades, e quando chegamos lá, diziam que porque o paraguaio não trabalha, porque é indígena, porque não sei o quê. Quero lhe dizer que trabalha sim, e é uma das empresas hoje modelo, tá? E estamos caminhando, indo muito bem. Parabéns pelas suas colocações, nobre deputado. Muito obrigado, deputado Lunelli. Eu agradeço a oportunidade, está um desafio aqui lançado, que é muito importante para a economia de Santa Catarina, para a geração de empregos e para o desenvolvimento econômico. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.